Você já sentiu um arrepio sem motivo? Aquela sensação de formigamento sutil ou quem sabe, um aperto no peito, mesmo quando tudo ao seu redor parece em perfeita paz. Você pode tentar ignorar, dizer a si mesmo que é só estresse, que é a mente pregando peças, que vai passar. Mas, no fundo, você sabe que não é bem assim. Seu corpo, ele não mente. Ele sente o que não foi dito, e às vezes, compreende o que a sua mente ainda não conseguiu processar. Você não está sozinho nessa sensação estranha, nesse desconforto que surge do nada. Muitos sentem esses sinais, mas poucos param para realmente ouvir. A dor, a fadiga, o sono que foge, não significam que algo está errado com você. Pelo contrário, podem significar que tudo está, finalmente, se reorganizando. Não por fora, mas profundamente, por dentro. Você, que sente intensamente, é quem está mais consciente. Você é um dos escolhidos. Esses arrepios, essas reações, são reais. E hoje, vou te guiar por 7 sinais claros de que seu corpo está tentando te revelar uma verdade que vai além do que os olhos podem ver. Leia cada um com atenção. Veja o que ressoa com você. E se este conteúdo te tocar de alguma forma, inscreva-se no canal. É um sinal silencioso de que estou no caminho certo com você. 1 grau palpitações e apertos no peito sem razão aparente. Você já sentiu seu peito apertar, sem explicação? Não aquela dor física aguda, mas uma pressão que vem e vai, como uma onda invisível. Ou talvez, seu coração acelera sem motivo aparente, como se estivesse tentando acompanhar algo que ainda não chegou. Você sente, você tenta entender, mas os exames médicos nada revelam. E ainda assim, o desconforto é real. Essas sensações não são aleatórias, elas são um eco. Quando o seu coração espiritual começa a se abrir, seu corpo reage. Ele sente a mudança de dentro para fora. O centro do peito, uma região associada à emoção e à entrega, é incrivelmente sensível ao que acontece nos níveis mais sutis. Seu coração está se preparando para sentir mais, e isso requer espaço. Esse processo é silencioso, mas é profundamente transformador. Seu corpo não está apenas funcionando, ele está se ajustando, realinhando-se. Você pode sentir um calor suave na área do peito, uma pressão leve, ou uma dor discreta que surge quando você menos espera. É como se algo estivesse sendo tocado por dentro, e seu corpo simplesmente o acompanha. Não confunda isso com a ansiedade comum, aquela que vem carregada de pensamentos acelerados e preocupações incessantes. O que estamos falando aqui é diferente. É como se o corpo estivesse tentando respirar mais profundamente, como se o coração buscasse uma nova maneira de bater. Menos defesa, mais abertura, mais verdade. Algumas pessoas relatam sentir uma vontade incontrolável de chorar quando isso acontece. Não por tristeza, mas por um alívio profundo, uma sensação de que algo antigo está sendo liberado. Uma dor emocional guardada, uma memória esquecida, uma saudade que nunca teve nome. Tudo isso pode surgir quando o coração realmente começa a se expandir. É comum que essas sensações apareçam em momentos de calma. Ao acordar, durante uma prece silenciosa ou em uma caminhada introspectiva. Nesses instantes, a alma se expressa com mais clareza, e o corpo responde com palpitações, suspiros profundos, batimentos irregulares. É um sinal de que algo está sendo acessado, e essa verdade precisa de espaço para se manifestar. Há também quem sinta esse desconforto perto de certas pessoas, em determinados lugares ou situações. É como se o seu coração soubesse, antes de tudo, que há algo ali que mexe com você, que te move, ou que te desafia a ser mais autêntico. Quando isso acontecer, simplesmente ouça. Nem tudo precisa de uma explicação lógica. Às vezes, o corpo sente o que a razão levará tempo para compreender. Essa fase não dura para sempre. Seu corpo é inteligente, ele se ajusta. Uma vez aberto, o coração espiritual começa a bater de forma diferente. Você sentirá mais empatia, mais presença, uma clareza emocional que antes parecia distante. Não porque você aprendeu a sentir, mas porque removeu o que bloqueava o sentir. Se você sentir vontade de colocar a mão no peito, faça. É um gesto simples, mas poderoso. Ajuda a reconectar, a acalmar, a alinhar. A respiração também é sua aliada. Respire lentamente, com atenção, como se estivesse abrindo espaço para o que pede para passar. E confie, seu corpo sabe o que está fazendo. Dores no peito, quando não explicadas por exames médicos,
podem, de fato, estar ligadas a algo muito maior. Seu coração não está falhando. Ele está tentando te mostrar que há uma verdade profunda pedindo para ser reconhecida. E quando isso começa, não há mais como ignorar. Se você está passando por isso, abrace. O que parece estranho agora pode ser o início de uma nova forma de viver, com mais verdade, mais abertura e uma sensibilidade que te conecta a tudo. 2 graus sono irregular ou insônia sem razão aparente. Há noites em que seu corpo está exausto, mas o sono simplesmente não vem. Ou, de repente, você acorda às 3 ou 4 da manhã, sem alarme, sem barulho. Você simplesmente desperta. E não importa o quanto você tente voltar a dormir, você sente que algo dentro de você está acordado, mais alerta do que nunca. Esse tipo de distúrbio do sono é comum entre aqueles que estão passando por profundos processos espirituais. Não é a insônia comum que você conhece. O que acontece é que seu corpo ainda está em descanso, mas sua alma está em movimento. Há um fluxo invisível de informações, intuições e reorganizações acontecendo silenciosamente, e isso interfere diretamente com o seu descanso. As primeiras horas da manhã, especialmente entre 3 e 4 horas, são consideradas por muitas tradições como uma janela espiritual. Um momento em que o mundo físico desacelera, o ruído externo se dissipa, e o plano espiritual se manifesta com mais força. Aqueles em maior sensibilidade sentem esse chamado, mesmo sem compreender de onde ele vem. Durante essas horas, é comum que pensamentos e reflexões surjam. Ideias que não apareceriam em meio à agitação do dia. Às vezes, velhas memórias retornam, como fragmentos de um sonho esquecido. Outras vezes, novas ideias emergem com clareza cristalina. É como se sua mente se tornasse mais nítida, mais sensível, mais aberta para perceber o que antes estava obscurecido. Algumas pessoas relatam sonhos intensos nessas noites. Sonhos simbólicos, com pessoas que já partiram, com imagens fortes ou situações inesperadas que parecem carregar um profundo significado. Outros simplesmente não se lembram dos seus sonhos, mas acordam com a sensação de que algo foi remexido, que uma peça interna foi movida. Isso também é real. O campo espiritual age mesmo quando você não está consciente dele. Essa irregularidade no sono pode durar dias, semanas, ou ocorrer esporadicamente. Isso não significa que há algo de errado com você. Apenas mostra que seu corpo e sua alma estão em ritmos diferentes por um tempo. O importante é respeitar esse movimento, sem forçar, sem ser duro consigo mesmo, sem se julgar. Há noites em que você não dorme porque está recebendo. Outras, porque está limpando. Algumas, porque está sendo protegido. Seu corpo reage a isso, mantendo-se em um alerta suave. Você não está sozinho nesse processo. Muitos atravessam isso em silêncio, sem falar sobre, porque não é uma fadiga comum. É uma fadiga espiritual. Durante essa fase, cuidar da energia ao seu redor ajuda imensamente. Evite telas fortes à noite. Crie um ambiente de silêncio e paz antes de se deitar. Uma respiração lenta, uma oração simples, ou mesmo escrever o que você está sentindo pode facilitar o processo de descanso quando ele finalmente chega. Se o sono chega mais tarde do que o normal, tudo bem. Se vem em fragmentos, isso também é aceitável. Confie que seu corpo encontrará um novo ritmo assim que o que precisa ser liberado for concluído. Isso faz parte do ajuste, parte da abertura, parte da reorganização em curso. E quando tudo se realinhar novamente, porque ele vai se realinhar, o sono retorna. Mas você retornará diferente, mais consciente, mais sensível, mais conectado com aquilo que antes passava em silêncio. 3 graus dores no pescoço, ombros e coluna. Você sente uma tensão constante nos ombros? Aquela rigidez no pescoço que não desaparece, mesmo sem esforço físico? Talvez dores nas costas, especialmente na região central ou lombar. Essas sensações, muitas vezes, surgem quando o corpo está lidando com muito mais do que apenas peso físico. Elas frequentemente refletem o que a alma está carregando. Essas áreas do corpo são pontos onde acumulamos responsabilidades, emoções engolidas e pressões não ditas. Mas para aqueles que estão passando por um processo espiritual mais profundo, essa dor assume um significado diferente. É como se o corpo estivesse tentando liberar o que não serve mais, enquanto, ao mesmo tempo, se prepara para algo novo. O pescoço, por exemplo, é um ponto sensível.
Ele conecta a mente ao coração. Quando está tenso ou dolorido, pode ser um sinal de conflito entre o que você sente e o que você pensa, entre o que você quer e o que você se permite. A dor parece chamar a atenção, indicando que algo precisa ser ajustado nessa conexão vital. Os ombros são, simbolicamente, onde carregamos nossos fardos. Quando você está se abrindo para verdades espirituais mais profundas, velhas culpas, exigências e pesos emocionais começam a emergir. O corpo tenta se libertar, mas antes disso, ele mostra o acúmulo, a sobrecarga. A dor é, então, o primeiro passo para a liberação. A coluna vertebral, por sua vez, representa nosso suporte e estrutura. Quando a alma está mudando, a estrutura interna também precisa se reorganizar, e isso nem sempre é confortável. Dores na parte média ou inferior das costas geralmente indicam que você está tentando manter uma antiga postura emocional, enquanto algo dentro de você já pede mudança. O corpo resiste e dói. Alguns descrevem essa sensação como se estivessem carregando o mundo nas costas. E essa expressão é mais literal do que parece. O corpo traduz esse fardo como dor. Mas a dor nem sempre é negativa. Pode ser um sinal de que você está sendo reposicionado para apoiar algo maior. Um novo propósito, uma nova missão, uma nova verdade que se revela a cada passo. Se você já tentou alongamentos, massagens ou repouso, e a dor continua voltando, olhe mais de perto o que você está sentindo internamente. Há algo que você está tentando controlar? Uma emoção que você não conseguiu liberar? Uma situação a qual você continua se agarrando, mesmo sabendo que ela não te serve mais? Durante essa fase, o autocuidado é essencial. Mas mais do que apenas cuidar do físico, é preciso observar o que está pedindo atenção emocionalmente. A dor no corpo é um pedido silencioso da alma. Um convite para você parar, ouvir e permitir que o novo se instale sem tanta resistência. Toques leves, pausas conscientes, uma respiração lenta e uma presença real no agora ajudam imensamente. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa sustentar os velhos pesos para provar nada a ninguém. Quando a dor surge, lembre-se, talvez ela esteja te mostrando que é hora de soltar o que nunca foi seu. E ao soltar, o corpo relaxa, o coração se expande, a postura muda, porque tudo dentro de você está se preparando para um novo modo de existência. Mais leve, mais verdadeiro, mais conectado com o que realmente importa. 4 graus, fadiga profunda e persistente. Mesmo depois de dormir a noite toda, você acorda como se tivesse corrido uma maratona. Seu corpo parece pesado, seus músculos sem energia, e sua mente parece operar em câmera lenta. Mesmo sem ter se exercitado fisicamente no dia anterior, a exaustão permanece, como uma névoa que não se dissipa. Isso pode parecer estranho, mas é mais comum do que se pode imaginar entre os escolhidos. Esse tipo de fadiga não se resolve com algumas horas a mais de descanso. É diferente. Vem de dentro. É como se você estivesse fazendo algo importante durante a noite. Algo que os olhos não podem ver, mas o corpo sente. E, de certa forma, é exatamente isso que está acontecendo. Durante os períodos de transição espiritual, o corpo entra em um estado de realinhamento. E esse processo não para só porque você está dormindo. Pelo contrário, enquanto você descansa, sua alma permanece ativa, organizando sentimentos, liberando memórias, confrontando questões que foram ignoradas durante o dia. E isso consome energia real. Muitas pessoas descrevem essa fadiga como um peso nas pernas, uma dificuldade em manter os olhos abertos, ou a sensação de estar fora do ar. Não é preguiça. Não é falta de produtividade. É o seu sistema inteiro entrando em um modo de adaptação profunda. O corpo requer mais energia para acompanhar as mudanças internas que estão ocorrendo. Essa exaustão também pode estar relacionada a batalhas emocionais que você nem sequer está consciente de travar. Às vezes, você está lidando com velhas dores, laços familiares invisíveis, bloqueios internos que precisam ser transmutados. Tudo isso acontece em silêncio, no reino sutil. A alma faz esse trabalho por você, e o corpo paga o preço com um cansaço que parece não ter fim. Seu corpo é sábio. Quando algo está fora do lugar, ele se comunica. Quando algo está sendo restaurado, ele desacelera.
Essa lentidão não é um sinal de fraqueza, é um sinal de adaptação. Como uma máquina que precisa ser desligada para uma manutenção profunda, você está sendo recalibrado por dentro. Alguns dias parecerão mais pesados que outros. Haverá momentos em que você não será capaz de fazer tudo o que gostaria. E tudo bem. O descanso não é um inimigo. Faz parte do processo de cura. Ele permite que o novo tenha espaço para se assentar. Sem essa pausa, você continuaria no piloto automático, perdendo a oportunidade de se realinhar. Observe também como seu corpo reage a certos lugares, pessoas e informações. Às vezes, a fadiga se intensifica quando você está em ambientes que não ressoam mais com o seu estado interno. Isso também é um sinal de que seu corpo está tentando preservar sua energia, dizendo que você não pertence mais aos mesmos ciclos. A fadiga profunda é um pedido por cuidado, não apenas físico, mas energético e emocional. Ela pede menos pressão, menos ruído, menos a obrigação de estar sempre disponível. Ela pede silêncio, pausa, conexão profunda consigo mesmo. E quando você ouvir esse pedido, gradualmente, seu corpo começará a recuperar sua força natural. Com o tempo, essa fadiga diminuirá, e você vai perceber que acorda mais leve, mais presente, mais inteiro. Porque o que estava te pesando agora já começou a ir embora. E agora há espaço para algo muito mais verdadeiro se enraizar dentro de você. 5 graus mudanças no apetite e digestão. De repente, os alimentos que você costumava comer com frequência parecem estranhos. Alguns causam náuseas, enquanto outros você simplesmente não consegue mais tolerar. Seu apetite muda sem explicação lógica. Em alguns dias, você sente uma fome voraz. Em outros, nenhum interesse pela comida. Essas mudanças não são aleatórias. Elas fazem parte de um ajuste mais profundo. O sistema digestivo está diretamente ligado ao seu centro emocional. Seu estômago sente o que a mente não compreende. Durante processos espirituais intensos, ele reage fortemente. Seu corpo começa a rejeitar o que pesa, o que é tóxico, o que tem sido consumido por hábito em vez de necessidade real. É como se estivesse conduzindo uma triagem silenciosa, uma purificação interna. Durante essa fase, é comum ter dias de maior apetite. Seu corpo busca compensar energeticamente o que está sendo gasto nos processos internos. É como se estivesse tentando se reabastecer para a jornada. Mas logo depois, uma fase de pouco apetite pode seguir. Isso não é um desequilíbrio. Faz parte do ritmo do que está sendo purificado. A digestão também pode ficar mais lenta. Não por problemas físicos, mas por sobrecarga emocional. Quando há muitas emoções acumuladas, ou aquelas que estão sendo reorganizadas, o sistema digestivo se sente cheio. Por isso, mesmo com pouca comida, você pode sentir-se inchado, pesado. Seu corpo está pedindo tempo para você digerir, inclusive o que não é material. Algumas pessoas também relatam sentir uma aversão repentina à carne, a alimentos fritos, ao excesso de açúcar ou a bebidas alcoólicas. Isso acontece porque essas substâncias vibram em frequências mais densas. E quando a alma está mais desperta, o corpo se torna mais seletivo. Ele começa a buscar o que sustenta a nova vibração e rejeita o que a impede de ascender. Seu corpo está se tornando um templo mais sensível, mais alinhado com sua verdade interior. Honre essas mudanças. Ouça o que ele pede. Ofereça-lhe o alimento que nutre não apenas o físico, mas também o seu espírito em ascensão. 6 graus formigamento, calafrios ou sensações de calor inexplicáveis. Sensações sutis surgem em seu corpo de forma inesperada. Um leve formigamento nas mãos ou nos pés. Um arrepio que percorre sua espinha do nada, ou uma onda de calor que se espalha pelo peito, mesmo sem estar com calor, mesmo sem febre. Essas manifestações são comuns naqueles que estão passando por mudanças internas que ainda não se revelaram totalmente externamente. Esses sinais não significam que algo está errado. Ao contrário, eles indicam que algo está se movendo, que uma energia está fluindo. Seu corpo está respondendo a um novo fluxo, a uma corrente que foi ativada. É como fios que voltam a conduzir eletricidade depois de ficarem adormecidos por muito tempo. Você sente a corrente circulando com mais força,
ativando áreas que antes estavam dormentes. O formigamento geralmente aparece durante momentos de silêncio, uma oração, uma meditação ou uma introspecção profunda. É como se seu corpo reconhecesse que uma frequência diferente está presente, que algo está se conectando. Essa sensação pode ser leve ou intensa, mas quase sempre vem com uma paz sutil, um sinal de que algo sagrado está sendo acessado dentro de você. Os calafrios também são comuns. Frequentemente, surgem durante conversas profundas, leituras significativas ou ao ouvir algo que toca uma verdade profunda em sua alma. Não é um calafrio de frio comum. É como se o corpo estremecesse ao reconhecer algo real, algo que transcende o racional, que se alinha com o mais profundo de sua essência. Isso acontece porque a verdade tem uma vibração própria, e seu corpo sensível responde a ela. Esses sintomas afetam o sistema nervoso porque envolvem energia em movimento, em reajuste. Seu corpo está se adaptando a um novo ritmo, e isso requer atenção, mas não alarme. Quando isso acontecer, faça uma pausa por alguns momentos. Respire profundamente, sinta, e apenas observe, sem tentar controlar. Esses sinais podem aparecer isolados ou combinados. Podem durar alguns segundos ou vários minutos. Eles tendem a se repetir em momentos importantes, quando você precisa tomar uma decisão crucial, quando você ouve uma verdade que te toca profundamente, ou quando você está se abrindo para uma nova percepção de si mesmo e do mundo. 7 graus crises de choro inesperado ou uma sensibilidade emocional aumentada. Você se pega chorando sem motivo aparente? Uma lágrima que escorre sem dor, sem tristeza, apenas uma necessidade inexplicável de liberar. Ou, talvez, uma sensibilidade emocional que você nunca experimentou antes, onde pequenas coisas te tocam profundamente. Esse tipo de choro não vem de uma dor comum. Ele vem de uma profunda limpeza, de algo que estava armazenado por muito tempo e agora está encontrando espaço para emergir. Às vezes, nem sabemos por que estamos chorando, mas sentimos que é necessário, vital. E é esse choro que pavimenta o caminho para uma leveza que só quem sentiu pode entender. Não é hipersensibilidade, é a verdadeira sensibilidade, despertando. É a alma reagindo ao processo profundo que está acontecendo dentro de você. O coração, que antes estava fechado por medo, mágoa ou defesas, começa a se abrir. E quando ele se abre, a água vem. O corpo libera o que não pode mais ser carregado: velhas emoções, silêncios pesados, dores não ditas. Essa fase pode ser intensa. Você pode ser movido por cenas simples, por uma música, por um gesto de amor, ou pelo silêncio mais profundo. E isso faz parte. A emoção mostra que você está acessando partes de si mesmo que estiveram escondidas por muito tempo. Agora, essas partes querem respirar. Elas querem ser vistas. Elas querem ser curadas. Chorar não te enfraquece. Ela te prepara. Um coração endurecido não recebe. Um coração leve abraça. E esse processo de liberação emocional é o que cria espaço para uma nova maneira de sentir. Mais presente, mais sincero, mais conectado com o que realmente importa em sua jornada. Você também pode perceber que está mais empático. A dor dos outros te toca de uma forma diferente. Você escuta com mais atenção, observando detalhes que antes passavam despercebidos. Isso não é fragilidade. É transformação. Sua alma está se tornando mais sensível, não para sofrer mais, mas para ver melhor, para sentir a conexão invisível entre todos. Essa sensibilidade também pode vir em ondas. Em alguns dias, você se sente vulnerável, exposto, até confuso. Em outros, você sente uma paz inabalável, uma gratidão profunda, uma leveza sem razão aparente. Seu corpo está se ajustando. Sua alma está abrindo espaço para um novo fluxo de consciência. E tudo isso acontece sem pressa, mas com uma profundidade que reverbera em cada célula sua. Durante essa fase, é crucial não suprimir o que surge. Não lute contra o que você sente. Se a vontade de chorar vem, chore. Se algo te toca o coração, permita-se sentir plenamente. O que está saindo precisava sair, e o que resta é mais verdadeiro, mais essencial. Você está sendo sintonizado de dentro para fora, como um instrumento que se prepara para tocar uma nova melodia. Você não está perdendo o controle.
Você está se tornando mais consciente. Você está vendo, ouvindo e sentindo o que muitos ainda evitam. Cada dor, cada sintoma, cada lágrima tem uma razão, um propósito sagrado. Seu corpo não está falhando. Ele está reagindo à alma que, finalmente, está sendo ouvida. Essa jornada não é simples, mas é real. E se você chegou até aqui, é porque você já começou a atravessar o portal. A versão antiga de você está caindo, se desfazendo. Não por fraqueza, mas por necessidade de evolução. Porque o novo só chega quando o antigo é liberado, e esse processo de liberação começa com o corpo. A dor não vem para destruir. Ela vem para quebrar as defesas que estavam impedindo você de crescer, de se expandir. Ela despedaça o que não serve mais, limpa o que foi acumulado e abre caminho para algo muito mais leve, mais verdadeiro, mais seu. Cada sintoma é um sinal, um mensageiro. Cada desconforto, um passo adiante. Cada emoção, um degrau que você sobe em direção à sua essência. Você não está sozinho nessa travessia. Muitos estão passando por isso em silêncio, sentindo os mesmos calafrios, o mesmo cansaço, o mesmo vazio que, na verdade, é um espaço sendo criado. Mas aqueles que sentem tudo isso profundamente estão mais próximos de algo grandioso. Porque quanto mais fundo você mergulha em si mesmo, mais forte o que nasce depois, mais autêntica a sua jornada se revela. A cura não grita, ela sussurra. Ela, silenciosamente, desmonta o que foi construído às pressas, o que não tinha base. E você está sendo curado. Você está sendo alinhado. Você está sendo preparado para algo que talvez você ainda não consiga nomear, mas que em breve se revelará com clareza cristalina. Se tudo parece confuso e bagunçado por dentro, saiba disso. É um sinal de que a arrumação começou. E quando a alma começa a colocar as coisas em ordem, o corpo sente primeiro. Ele reage. Ele limpa. Ele alerta. E então, ele descansa, mais leve. Você é um dos escolhidos. E se você está sentindo tudo isso, é porque algo sagrado está muito perto, pulsando em seu ser. Continue. Sinta. Deixe vir, deixe fluir. E se algo te tocou profundamente durante este vídeo, comente aqui qual desses sinais você mais percebe em si mesmo. Às vezes, o seu compartilhamento pode ser o conforto que outra pessoa precisa para seguir em frente.